para Ele, a igreja que lhe ouve pertence a Ele. Você só veio para esta casa hoje para adorar ao nome dEle. A palavra que eu vou pregar foi inspirada por Ele e o pregador pertence a Ele. Esta igreja só está de pé por causa dEle. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1 em diante. Enquanto a igreja procura e acha onde está agradecido primeiramente a Deus por mais uma oportunidade, agora nos concede de retornar a esta casa pela segunda vez. Nossa família já esteve aqui uma vez, fico muito feliz por poder retornar a esta casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Trajano não estar aqui, mas que o Senhor possa o abençoar aonde ele estiver. Louvo a Deus pela vida do pastor Josemir. Louvo a Deus pela sua vida. O Senhor continue abençoando grandemente. Louvo a Deus pela vida dos obreiros. O Senhor abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do meu pai, presbítero César, do meu irmão Júlio, minha irmã Sara. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A minha mãe, a missionária Helene, não pôde estar aqui conosco, mas ela deixa a paz para cada um dos irmãos. Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 1, quem achou diz amém. Aqui nessa passagem, ela vai dizer que disse o Senhor a Samuel: até quando terás tu dó de Saul, havendo pois eu o rejeitado? Vá agora a Belém e procure um homem chamado Jessé, pois dentre um dos seus filhos eu escolhi como rei. Amém, meus irmãos? Aqui nessa passagem nós podemos ver que Deus ele vai falar acerca do homem chamado Saul. Aqui nessa passagem a Bíblia vai dizer que Saul ele vai perder o seu reinado, ele vai ser rejeitado por Israel. José, por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus ele dá uma ordem, o Senhor ele dá uma ordem ao rei Saul pelo meio do profeta Samuel, como vai nos mostrar no capítulo 15. Se você voltar no texto, vai nos dizer que Deus ele dá uma ordem ao rei Saul pelo meio do profeta Samuel. O Senhor ele fala com Saul pelo meio de Samuel, dizendo: olha, você vai para a guerra contra os amalequitas, e na guerra você vai destruir homens, mulheres, crianças, soldados, o rei vai matar todo mundo, não quer ninguém vivo, não deixe ninguém vivo. Aí a Bíblia diz que Saul, junto com o seu exército, vai para a guerra. O Senhor dá-lhes a vitória sobre os amalequitas. Porém a Bíblia diz que Saul ele resolve desobedecer a Deus. Como assim, irmão José? Saul ele resolve desobedecer como? Saul ele poupa a vida de alguns dos animais e poupa a vida do rei por nome de Agogué. Engraçado que o Senhor fala para Saul que é para ele matar todo mundo, não deixar nada nem ninguém vivo, mas Saul ele deixa os animais vivos e ainda a vida do rei Agogué. Aí o profeta Samuel chega para ele e diz que Saul, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Por que, José? Porque a Bíblia diz que o rei Saul pegou os animais para oferecê-los em sacrifício ao Senhor, pela vitória que Deus havia lhes dado. Só que o que eu e você precisa entender é que quando mesmo teu Jesus ele dá uma ordem, eu e você tem que cumprir. Ah, irmão José, mas Saul teve uma intenção boa, que foi pegar
adoração. Eles só querem a tua obediência. Eu vou falar isso aqui. Diz o texto que quando eu e você obedece ao grandão da Galileia, ele me abençoa e te abençoará até que eu e você vá. Mas quando eu e você somos filhos desobedientes, aí Jeová precisa afrouxar um pouquinho eu e você. Jeová precisa puxar um pouquinho pelos olhos para mostrar para mim e para você que quem manda é Ele, quem faz é Ele, e que eu e você estamos na dependência dEle, e estamos aqui para obedecer à vontade do grandão da Galileia, porque o dono desta igreja é Ele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, e eu e você estamos aqui para obedecer à vontade de Deus. Saul ter desobedecido à vontade de Deus. O texto diz que o profeta Samuel vai até ele pelo plano do Senhor. Ele diz: olha, o Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel, porque você desobedeceu a Deus, e o Senhor vai colocar no teu lugar outro que é melhor do que você, que vai obedecer a Deus sem dúvida. Aí a Bíblia diz aqui no capítulo 16 que Samuel ainda lamentava por Saul. Por quê? Porque Samuel tinha esperança que Saul podia mudar. Só que quando Deus ele fala, pastor, tem que correr. Deus disse: Samuel, até quando você vai ter dor de Saul? Porque eu já o rejeitei. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul foi desobediente. Eu vou falar isso aqui. Deus não tem compromisso com o crente rebelde. Deus não tem compromisso com o crente desobediente. Porque nesses últimos dias, o grandão da Galileia só chama obedientes, só chama verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o grandão da Galileia nesses últimos dias só está selecionando os 300. O grandão da Galileia vai selecionar os obedientes, os adoradores, os corajosos, quem não se corrompe, quem não tem medo do diabo. Agora eu vou falar. O grandão da Galileia nesses últimos dias está procurando os 300 que vai subir, os 300 que não obedecem, 300 que adoram, 300 que não tem medo do diabo, e os 300 que estão aqui nesta noite, quem faz parte desses 300, porque a igreja não está Samuel, vá a Belém e procura um homem chamado Jessé, pois entre os seus filhos eu escolhi como rei. Aí a Bíblia diz que Samuel teve medo. Samuel perguntou ao seu Senhor: mas ouvindo Saul que eu vou fazer isso, ele vai mandar me matar. Aí Deus diz: olha, pega o melhor dos animais, pega o melhor cordeiro e diz: vou sacrificar ao Senhor. E você vai convidar Jessé para o sacrifício. Aí a Bíblia diz que quando Samuel chega em Belém, alguns dos sacerdotes, alguns dos anciãos, eles chegam até o profeta e perguntam: a sua vida aqui é de paz? Aí Samuel responde: sim, a minha vida é de paz. Por que eles perguntaram isso? Porque o profeta de Deus, aonde ele chega, tem que trazer a presença de Deus. O homem e a mulher de Deus, aonde chega, precisa trazer a paz de Deus. Eu vou falar isso aqui. Tem muita gente que se diz ser homem e mulher de Deus, mas na onde chega só traz discórdia, só traz contenda, só traz confusão. Ele não chamou o crente que traz confusão, porque o crente que tem a presença do Senhor da Galileia, aonde ele chega, ele é respeitado, aonde chega, é temido. Por quê? Porque o crente que é fiel ao grandão da Galileia, quando ele chega, Satanás bate em retirada. Porque o crente que tem a graça do grandão da Galileia, quando ele chega, a
santifiquem e vamos sacrificar o Senhor. Porque o profeta Samuel pede para os anciãos eles se consagrarem, eles se santificarem para fazer esse sacrifício. Porque naquela época, para fazer um sacrifício não era de qualquer jeito. Para fazer um sacrifício precisava estar em santificação com o Senhor. E eu vou falar isso aqui. Para estar nesse lugar aqui chamado altar do Senhor, não é qualquer um que deve estar aqui. Porque para estar neste lugar aqui só pode estar aqueles que têm vida no altar, aqueles que vivem uma vida de santidade do papai. Porque este lugar aqui é santo e não é qualquer um que pode estar aqui. Porque se chegar aqui neste altar de todo jeito, o grandão da Galileia vai abater. Aí o texto diz que eles convidaram Jessé e toda a sua família para o sacrifício. Aí quando o profeta Samuel ele chega, ele vê o filho mais velho por nome de Eliabe. Qual é o nome dele? Eliabe. Qual é o nome dele? Eliabe. E diz o texto que Samuel olha para Eliabe e diz assim: está diante do Senhor o seu escolhido. Por quê? Porque diz o texto que Eliabe era um homem formoso, era um homem de boa aparência, era um homem alto, era um homem bem vistoso. Aí o profeta Samuel achou que Eliabe era o escolhido do Senhor. Aí o Senhor aparece para ele: Samuel, não é este que eu escolhi, porque o homem olha a aparência, mas eu, Senhor, só olho o coração. Ah, eu vou falar isso aqui. Tem muita gente que olha para mim, para você, e diz assim: dali não sai nada, dali não vem nada, pois é pequenininho, é fraquinho, não pode nada. Aí Deus diz: eu conheço o coração. Aquele pequenininho que está sendo humilhado é meu vaso escolhido. Aquele pequenininho que está sendo rejeitado é meu vaso escolhido. Varão, eu vou falar. Não te preocupa se alguém te humilhar, não te preocupa se alguém te desprezar, porque o grandão da Galileia jamais despreza um dos seus filhos. Alguém pode olhar para você e dizer: você não vale nada, você é um fracassado, mas o grandão da Galileia fala para você nesta noite: quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, e quem vai capacitar a crente nesses últimos dias sou eu. Quando o Senhor chama Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, Senhor. Aí Deus diz: Moisés, quem é que fez a boca do homem, Moisés? Aí vem Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Aí o Senhor diz: Jeremias, abre somente a tua boca que eu vou te encher. Você é pequeno, mas eu vou te usar. Não é conhecido, mas eu vou te usar. Não sabe falar bem, mas eu vou te usar. Porque nesses últimos dias o grandão da Galileia não procura quem sabe falar bonito, não procura quem é conhecido. O grandão da Galileia procura verdadeiros adoradores. Passa o segundo, por nome de Abinadab. Qual é o nome dele? Abinadab. Qual é o nome dele? Abinadab. E diz o texto que quando Abinadab passa, o Senhor também fala: não é este a quem eu escolhi. Aí vem o terceiro, o nome de Samar. Qual é o nome dele? Sará. Qual é o nome dele? Sará. Diz o texto que quando Samar passa, o Senhor fala para Samuel: também não é este. E diz a Bíblia que passaram todos os seus 7 filhos. E dos 7 filhos de Jessé, o Senhor se agradou.
Aí eu imagino Samuel agora lá no cantinho. Aí Samuel começa a se perguntar: Jesus, o Senhor disse que dentre os filhos de Jessé o Senhor se proveu um rei, mas já se passaram 7 filhos e nenhum o Senhor escolheu. Senhor, passaram um profeta mentiroso. Só que quando o grandão da Galileia manda, é ele que se responsabiliza. Aí Samuel, ele olha assim para Jessé e pergunta: acabaram-se os teus filhos, não tem mais nenhum? Aí Jessé diz assim: profeta, ainda tem um menor, só que ele está lá no campo, pastoreando ovelhas, direção simples pastor. Aí Jessé pensa: se o Senhor não escolheu nenhum dos meus filhos, para quem vai escolher o menino aqui? Aí Samuel diz assim: pois manda chamar este menino, porque ninguém vai se assentar em volta da mesa até que este menino chegue até aqui. Eu vou falar isso aqui: ninguém vai se assentar na mesa até ver o grandão da Galileia te honrar. Porque o fracasso vai sentar na minha, na tua mesa e vai comer no meio do teu banquete. Porque tem gente que procura ver a queda da igreja, procura ver a derrota da igreja, mas quem procura ver a tua queda vai participar do teu culto de ação de graça. Aí manda chamar o menino. Aí quando Davi vem, a Bíblia diz que Davi também era um homem formoso. Davi era um homem jovem de boa aparência. Porém, a Bíblia diz que Davi era o menor. E por ser o menor e um simples pastor de ovelhas, Davi era rejeitado, não só pelo seu pai, como pela sua família. Mas Deus não rejeita aquele a quem o adora de verdade. Aí quando Davi chega, estou encerrando, Jessé diz assim a Samuel: olha, profeta, esse aí o Senhor não escolheu, o Senhor pode ver, ele é o menor, é um simples pastor de ovelhas, não serve esse. Ore de novo Eliabe, veja se o Senhor se agradou de Eliabe. Aí Samuel olha assim para Davi e diz assim: não, aleluia, o ungido do Senhor é este menor aqui. Aí vamos ficar admirados do que Deus fez na vida de Davi. Quando alguém procurar ver a minha e a tua queda, o grandão da Galileia vai me levantar e te levantar no tempo dele, e vai mostrar para os teus inimigos que a presença dele é com esta igreja. Porque quem queria ver a minha e a tua queda, vai ver eu e você se colocar em pé. Porque muitos se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Porque quem tem a presença do grandão da Galileia pode tentar parar, pode tentar fazer cair, mas quem tem a presença do grandão da Galileia se levanta e continua de pé. Porque esta igreja não cai, não cai, não cai. O mundo se curvar e a igreja do grandão da Galileia vai permanecer. Aí eu imagino Davi sendo rei. Irmão José, por que Deus escolhe Davi? Porque Davi fazia o que ninguém via. Davi fazia o que Deus via. Irmão José, como assim? Quando Davi enfrentou o urso e o leão, ninguém viu. Só quem viu foi Jeová. Aí Deus disse: esse daí é meu guerreiro que eu escolhi. Aí Davi era pastor de ovelhas. Aí Deus disse assim: Davi, você agora não vai pastorear ovelhas, você agora vai governar o meu povo e eu serei com você. Ou seja, Deus ele olha o que ninguém vê. Deus ele vê o que ninguém vê. Tem lutas que eu e você passa que ninguém vê, só quem vê é Jeová. É por isso que no livro de Mateus capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo para aquele que pode responder as tuas orações. Ou seja, tem coisas
coisas que ninguém vê, mas Deus vê. Aí eu imagino Davi, quando ele é ungido rei, ele não vai direto para o trono de Irmão José, por quê? Porque mesmo Davi tendo sido ungido rei, Davi ele entende que o rei Saul ainda era vivo. E se o rei de Israel ainda era vivo, Davi não podia assumir o trono. Então Davi ele espera o tempo de Deus se cumprir na vida dele. Aí diz o texto que Davi ele volta para o campo. Aí eu imagino, pastor, Davi voltando para o campo. Eu imagino Davi voltando para o campo depois de ter sido ungido rei. Aí eu imagino Davi olhando assim para cima. O texto não diz, mas eu imagino Davi olhando assim para cima e dizendo: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou quem devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno e tão grande é. Eu sou fraco, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele prometeu a esta igreja. Foi o céu, foi o céu, foi o céu. Ele prometeu a esta igreja que um dia ele ia voltar e que o nome desta igreja está escrito no livro da vida, no livro da vida. E só quem tem o nome escrito no livro da vida levanta a mão pro céu. Aí diz o texto. Vou finalizar, estou finalizando agora. Diz o texto que no capítulo 17, o Senhor ele vai mostrar que é com Davi mais uma vez. Irmão José, como assim? Diz o texto no capítulo 17 que os filisteus estavam assolando o povo de Israel. E no meio desses filisteus tem um homem chamado Golias, um gigante forte, de aproximadamente 2,95 metros de altura, ou seja, quase 3 metros, um gigante alto, temido por todos. Aí ele faz um desafio para o povo de Israel: quem lutar comigo e me ferir, nós filisteus seremos seus servos, mas se eu o ferir, vocês ainda serão apóstolos. Aí o povo de Israel temeu. Os soldados disseram: quem vai ser doido de lutar contra esse gigante? Um gigante desse tamanho, quem é que vai ser doido de enfrentar ele? Aí diz o texto, vou resumir porque a hora já vai, eu estou encerrando agora. Diz o texto que chega Davi chega lá no simplesinho. Aí diz o texto que Davi ele vai levar alimentos para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Aí quando Davi ele chega, Davi ele vê aquela cena. Davi vê o gigante Golias fazer um desafio para o exército de Israel. Aí Davi diz assim: o que é que está acontecendo aqui? Quem é esse gigante filisteu que afronta o exército de Deus vivo? Aí os soldados diziam: Davi, esse é o gigante Golias. Ninguém tem coragem de enfrentar ele. Aí Davi diz assim: ah, pois se ninguém vai enfrentar esse gigante, eu vou. Porque o Deus de Israel é maior do que esse gigante, e é ele que vai me dar a vitória. Aí a Bíblia diz que a disposição de Davi para enfrentar Golias foi tão grande que chegou aos ouvidos do rei Saul. Aí Saul manda chamar Davi. Aí Saul diz assim: é você, Davi, que pretende enfrentar Golias? Aí Davi diz: sim, sou eu. Aí Saul diz assim: mas você ainda é garoto. Aí Davi diz assim: a minha força ela não é física, a minha força é a palavra do grandão da Carolina. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí o rei Saul diz assim: a coisa certa, que o Senhor esteja com você. Aí o rei Saul coloca as suas armaduras em Davi. Só que a Bíblia diz que as armaduras de Saul eram muito pesadas para Davi. E Davi mal
consegui andar com aquilo. Irmão José, como assim? Sabe o que dá para entender com essa passagem? É que a minha e a tua armadura, Deus não vai prestar para ninguém. A minha e a tua armadura é minha e tua. Tem gente que fica querendo a armadura do outro. Eu vou falar isso aqui. A armadura do outro não serve para você. A armadura que serve para você é a armadura do grandão da Galileia colocar na sua mão. Porque tem gente que fica querendo a unção do outro, a armadura do outro, o dom do outro. Aí Deus está dizendo, deixando aqui, aquilo que é do seu irmão é do seu irmão, mas a armadura que eu te der, ela é sua e só cabe em você. Porque o que Deus te dá, ninguém tem o direito de tomar. A armadura que é sua e ninguém toma. Então, vista as suas armaduras que Deus te deu, não a dos outros. Não era a armadura de Davi, José. 5 pedrinhas que ele pega no ribeiro e uma funda. Pense numa armadura. Aí a Bíblia diz que Davi, ele chega lá no campo de batalha, simplesinho, pequenininho. Aí quem olhava para o cenário, tanto os filisteus quanto o povo de Israel, olhava e dizia, oxe, está tudo acabado. Um menino desse, que está vindo com um cajado na mão, vai enfrentar um gigante desse tamanho, não tem como ver. Mas Davi está lá, no campo de batalha. Davi está lá confiante que o grandão da Galileia vai dar a vitória a ele. Aí quando ele diz assim, o povo de Israel é covarde mesmo. Então me manda um homem corajoso para enfrentar. Manda este menino que vem com um pedaço de pau, achando que eu sou um cachorro. Aí Davi disse, Golias, você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou a você em nome do grandão da Galileia. Porque o Deus dessa igreja, Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. O Deus dessa igreja é quem cuida da igreja. O Deus da igreja é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eis que vivo Ele está, e quem guarda esta igreja é o grandão da Galileia. Aí quando começa a luta, Davi ele pega uma pedrinha, coloca na funda e mira mesmo na testa do gigante Golias. Porque diz o texto que o capacete do gigante havia uma pequena brecha. Aí a Bíblia diz que Davi pega uma pedra, coloca na funda, mira ela e acerta mesmo na testa do gigante. Quando o gigante Golias cai, Davi pega a espada dele e corta a cabeça dele fora. E diz o texto que o povo filisteu agora sai correndo do povo de Israel. Fala, eu vou falar isso aqui e eu já encerro. Não pense que Deus não é com você só porque você é pequeno. Alguém pode olhar para você e dizer, você é pequeno, não dá isso para você, não vá. Aí Deus diz, quem é que guarda você sou eu, quem cuida de você sou eu, quem vai tirar esta vitória sou eu, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Quem peleja pela igreja é o grandão da Galileia. Quem achar que você é pequeno, você pode ser pequeno, mas o Deus da igreja é maior do que todas as coisas, e é nele quem a igreja deve confiança. E eu encerro dizendo, seja que nem Davi, porque Davi, aqui no capítulo 16, que foi onde nós iniciamos, era um simples pastor de ovelhas. E desse pastor de ovelhas ele se tornou rei de Israel. Por quê? Porque Davi, ele não confiava nos homens, ele confiava em Jeová. Davi, ele tinha sua plena confiança no grandão da Galileia. É por isso que o próprio Davi vai dizer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então aprenda a vida, eu e você nesses últimos dias vamos ser